A pauta é a repercussão dos pactos propostos pela presidente da República. O presidente do Supremo Tribunal Federal se reuniu com Dilma Rousseff e falou sobre o encontro. A ideia dela coincide com a minha, de que nós temos sim que trazer o povo para a discussão e não continuarmos com essa tradição de conchados de cúpula. Bom, mais cedo, o presidente da Ordem dos Advogados do Brasil também se reuniu com Dilma Rousseff e fez uma proposta. Fazer um plebiscito para convocar uma constituinte vai atrasar a aprovação da reforma política e fará com que toda esta vazão, toda essa insatisfação se perca. O que foi proposto e o que foi o entendimento? Temos que fazer um plebiscito para aprovar a própria reforma política. O ministro da Justiça foi outro que falou sobre a reforma política. A presidenta ontem não fechou as portas para nenhuma das teses que podem permear esse processo constituinte específico, né? A diferença é que essa proposta que hoje a Ordem dos Advogados do Brasil traz, ela não fala em mudança da Constituição, ela permite que possa ser feito por uma mera modificação da legislação. O governo, ele colocou esta proposta, mas é uma proposta que implica em diálogo. E o presidente da Câmara marcou a posição dos deputados sobre a reforma. Essa casa não quer reforma política via constituinte específica. Mais ainda, uma proposta que essa casa tem um dever de decidir sobre ela, de debater, porque o país quer uma reforma política, mas não via constituinte específica. No momento algum, essa casa pensou em aceitar. Camarote, hoje os principais personagens da cena política nacional se pronunciaram. Afinal de contas, como é que fica a proposta da esperada reforma política? Olha, Sérgio, tudo indica que agora a reforma política virou o ponto principal do debate. O governo, ali sem uma pauta para apresentar aos protestos, acaba colocando como prioridade a reforma política, e era a sugestão inicial do governo, sim, era através de uma constituinte específica. Hoje o governo diz que não recuou, mas na prática recuou. O plebiscito continua. O ministro Aloysio Mercadante disse agora há pouco, ministro da Educação, que haverá uma consulta popular, ou seja, um plebiscito, inclusive está sendo consultado a presidente do Tribunal Superior Eleitoral, a ministra Carmen Lúcia, para como fazer esse plebiscito. O governo quer fazer esse plebiscito logo, para saber exatamente quais os pontos que seriam colocados pela população nesta reforma política. Ou seja, se é voto distrital, se continua esse voto como é hoje, o voto proporcional. Ou seja, levar a população a pensar qual seria a melhor reforma política para o Brasil, e aí sim pegar esse resultado como base para se fazer uma reforma política que já está, inclusive, em tramitação no Congresso Nacional. Como a presidente Dilma não consultou previamente, o que eu percebo é que a Câmara dos Deputados reagiu, houve forte reação de setores da oposição. O próprio presidente, a gente viu aí da Câmara, o deputado Henrique Eduardo Alves, falando que não dá para uma constituinte específica. Houve reação até mesmo do vice-presidente da República, o Michel Temer, dizendo que não há quebra de ordem jurídica para que se crie, para que seja proposta uma constituinte específica. Então, foi uma forma, assim, o governo estava completamente perdido na semana passada, a gente viu isso, era preciso encontrar uma pauta, era preciso dar uma resposta, não fez uma ampla consulta, até acho que não daria tempo para fazer num fim de semana uma ampla consulta ao Congresso, ao Supremo. Ela está fazendo isso hoje, conversou hoje com o presidente do Supremo Tribunal Federal, Joaquim Barbosa. A presidente, inclusive, queria dividir esse ônus político, isso fica muito claro, quando ela chama governadores, prefeitos e joga a bola, tenta dividir a responsabilidade com o Congresso Nacional, esse ônus político dessa onda de protestos em todo o país, Sérgio. E o que a gente vê é que agora o governo tenta ajustar
vamos usar um eufemismo, aquela proposta feita ontem da Constituinte específica através de um plebiscito. O governo tenta reorganizar para não parecer um recuo político. Ficou claro que seria muito problemático. Por quê? Porque não há consenso, nem mesmo entre aqueles juristas considerados constitucionalistas, de que seria possível uma Constituinte específica. Então, isso aí seria um debate que não levaria para uma agenda positiva como a presidente Dilma Rousseff tenta agora colocar para sair dessa crise política e desse emparedamento, né, que você percebe de forma muito clara que o governo, o Palácio Planalto, eles estão emparedados, né, diante dessa onda de protestos que tomou conta aí das ruas do país. Então, esse cenário que aparece agora durante todo o dia de hoje, ou seja, hoje isso entrou na pauta, o governo tentou colocar um assunto na pauta, colocou um assunto, colocou de forma torta e agora tenta consertar. Não teria sido melhor se a presidente Dilma tivesse ouvido outras autoridades políticas do Congresso Nacional, do Judiciário, como ela vem fazendo depois do anúncio, mas não, tivesse feito antes? Certamente seria o melhor ela construir isso com o presidente do Congresso, presidente da Câmara dos Deputados, o presidente do Senado, né, Sérgio, com o próprio Judiciário, conversando com entidades como a OAB, teria sido muito melhor, eu acho que teria ajustado com governadores, como ela fez, porque ontem, o que é que eu percebi? Eu conversei com vários governadores. Ela já chegou com um prato feito, e ali os governadores e prefeitos eram apenas espectadores de uma decisão que já havia sido tomada. Então não houve uma consulta prévia da presidente Dilma Rousseff. Havia, de fato, como eu coloquei, um clima de perplexidade, o governo estava assustado e ainda está assustado e queria colocar uma pauta. E eu acho que se houvesse também, se essa consulta pública tivesse sido feita antes, inclusive para todos esses representantes, inclusive a oposição, talvez a presidente não tivesse tido, na segunda-feira, ontem, uma proposta para apresentar. Então, apresentou uma proposta, ela ficou torta e agora o governo tenta consertar. Isso é um cenário, Sérgio, dessa crise política que o governo está vivendo, o governo Dilma Rousseff, que tenta agora se encontrar. Não sei se vai conseguir de forma tão fácil, mas pelo menos ela está tentando, a presidente Dilma, colocar algo na pauta para apresentar à sociedade. A oposição reclamou aí que não foi ouvida também, né? E a presidente Dilma já marcou uma reunião com políticos da oposição.